Eu sempre dei esse exemplo do Warren Buffett, Zé. Eu falava, pô, se a estratégia do Buffett fosse tão boa assim, né, de comprar e esperar, que é o que o pessoal vulgarmente fala que ele faz, né, e não é bem assim, ele vende aquilo que ficou caro, compra coisas mais baratas, mas cadê o Buffett da Bulgária? Cadê o Buffett da Venezuela, da Argentina, ou até do Brasil? Aí quando eu falo Brasil, o pessoal fala, pô, aqui tem o Barsi, todo respeito ao Barsi, mas são patrimônios muito discrepantes, né? Eu não sei se o Barça é bilionário em dólar, por exemplo, porque o nosso mercado tem esse comportamento muito mais cíclico. Esses falam de WZ, que está subindo quase 40% em dólar, mas mesmo assim ele está 70% abaixo do pico que ele fez lá em 2008, mostrando realmente como ficar comprado só em Brasil, nesse período que a gente analisou, não foi uma ótima ideia. E você citou a questão da marcação a mercado, Rui. O sonho de muita gente aqui é com o Renda Mais 2065. O cara está comprado, tem um duration aí de uns 50 anos mais ou menos, né? Para quem está assistindo em casa e não sabe o que é esse duration, pensa o seguinte, né? Um título que vai vencer um IPCA mais 2035, vence daqui a 10 anos, devolve tudo, duration são 10 anos. Só que você tem título que paga o dinheiro durante o caminho, que tem cupom semestral, por exemplo. Então o retorno do dinheiro, na média, ele é mais curto. Esse 2065, ele começa a pagar em 2065 e acaba de pagar em 2084, ou seja, daqui a 59 anos. O plano real está com 31 anos. O questionamento que eu sempre faço é, a gente vai receber isso aqui em que moeda? Vai ser no real cruzeiro, né? Cruzeiro real, algum nome novo que vão inventar para uma moeda nova? Porque a gente não sabe como vai ser. Mas, de fato, se essa taxa cair de 7 para 5, é a gente fazendo 100% em renda fixa. É o sonho de muita gente. E aí, pegando o que vocês falaram, né? Pô, a gente está com um dólar mais fraco no mundo todo, que é ótimo para emergentes. Deixa de ser aquele imã que atrai o capital para o mercado americano. Com valuation super atrativo no Brasil. E embora a bolsa tenha subido bastante, ainda está barata. E as empresas estão aumentando seus lucros, né? Só que tem essa questão do ambiente favorável que a gente precisa ter para realmente destravar um bull market. E o Zé falou, pô, tem cara de que a direita pode levar. Eu queria saber um pouco mais da visão de vocês sobre isso. Porque vamos supor que o governo atual, o Lula, consiga se reeleger. Vocês acham que mesmo assim a Bolsa vai andar bem, como está andando agora, ou não? Está andando agora já numa antecipação de uma possível troca de governo, e se isso não acontecer, mesmo com um cenário externo mais favorável para emergente, o mercado deve decepcionar. A gente vai devolver boa parte do que subiu, por exemplo. Sobre essa questão de eleição, tem algumas coisas que chamam a nossa atenção. Quando você pega e olha as eleições municipais do ano passado, as prefeituras que ficaram com partidos alinhados com a centro-direita foram 89% do orçamento total. Só 11% das prefeituras ficaram em partidos que são alinhados com a centro-esquerda. Outra coisa que chama atenção, quando você faz a mesma divisão do espectro político para governadores dos estados, o mesmo padrão se repete. Basta você ver o São Paulo, centro-direita, Minas Gerais, centro-direita, Paraná, centro-direita, Rio Grande do Sul, centro-direita, Goiás, centro-direita. Esse não é um fenômeno que é isolado nas prefeituras, acontece também nos estados, e na Câmara e no Senado você também vê uma identidade partidária mais alinhada com a centro-direita. Uma das coisas que a gente estuda aí, a gente é muito difícil, essa parte política a gente evita falar normalmente porque ela mexe com o lado mais visceral das pessoas, mas nesse caso, cada um tem sua preferência pessoal, vocês têm as suas, eu tenho a minha, o Rui, a Malu, o Bruno tem a deles. Então, mais pelo lado do dever fiduciário de admitir de que, se vai para um lado ou para o outro, a reação do mercado é diferente. Uma das coisas que ajudou a gente em 2018, de 2018 era uma eleição que era bifurcada como vai ser essa agora. O rumo do mercado ia ser muito diferente dependendo de fosse quem ganhasse a eleição. E era muito difícil de você adivinhar para que lado que o vento ia soprar. A gente gastava lá na Dália 2 a 3 horas todo santo dia, falou com todos os cientistas políticos. Boa parte dos cientistas políticos acham que vai dar Alckmin até hoje. Então, até um momento, é muito difícil, até um momento que a gente encontrou um livro. Esse livro se chama The Fourth Turning, A Quarta Virada. Ele foi escrito por 2 historiadores americanos, o Neil Howe e o William Strauss. Esses caras, para vocês terem uma ideia, são os caras que inventaram o termo millennials.
eles têm uma percepção sobre a história que é diferente do senso comum. A maioria dos historiadores acredita que a história é linear, que ela se desenrola ao longo do tempo de forma não correlacionada entre si. Esses caras, eles acreditam que a história ela é cíclica, que ela se repete de tempos em tempos. De quanto em quanto tempo? Períodos que variam de 80 a 100 anos. Por que 80 a 100 anos? Porque a expectativa de vida média do ser humano. Eles dividem a vida do ser humano em 4 fases: a infância até os 20 anos, a juventude até os 40, a maturidade até os 60 e, segundo os caras lá, a velhice depois dos 60 anos. Então, normalmente, o ciclo se repete por quê? Porque a geração que está no comando do país, normalmente é a geração da maturidade, que está entre 40 e 60 anos. Entre 40 e 60 anos, você tem muita experiência e sua biologia ainda é boa. Antes dos 40 anos, você tem pouca experiência e biologia boa. Depois de 60 anos, você tem muita experiência, mas sua biologia começa a decair. E essa geração ela não consegue deixar de ter sido afetada pelos fatos históricos que aconteceram nas suas respectivas infâncias e juventudes. Por isso o ciclo se repete. Com essa visão da história, eles recontam a história americana inglesa de 1500 e pouco até a história americana moderna. E você vê muito claramente, o ciclo vai, o ciclo vem, o ciclo se repete, e de novo, mais uma vez. Esse livro ele ficou incrivelmente famoso, porque ele foi escrito em 1997, ele previu a crise financeira de 2008, ele previu a ascensão de um presidente americano com as mesmas características que o Donald Trump tem, ele previu o conflito comercial entre a China e os Estados Unidos. Eu recomendo fortemente, quem tiver interesse por essas coisas, dar uma lida nesse livro. Mas eu preciso fazer um alerta, é melhor não ler à noite, porque é muito difícil de dormir se você ler esse livro à noite. Quando você pega e vê isso, a gente foi procurar o professor Nasser, que deu aula para o IRAI no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, e para tentar adaptar isso para a história brasileira. E, apesar de cada país ter a sua história, o Brasil é um país, de novo, particularmente volátil, uma democracia relativamente jovem, ele foi muito generoso e ajudou a gente a tentar ver se algo dessa natureza existia aqui. E a gente, com a ajuda do professor Nasser, chegou em algumas coisas que são interessantes. A Primeira República Brasileira ela demora aproximadamente 30 anos. Depois vem a Era Vargas e aquele período do Jânio, do Jango, que é a República Liberal Populista. Esse período demora aproximadamente 30 anos. Depois disso, vem os milicos. Esse período dura aproximadamente 30 anos. Aqui cabe um parêntese. Por que durante tanto tempo ninguém podia ouvir falar de milico no país? Talvez seja pelo fato de que as pessoas que estavam na maturidade comandando o Brasil naquele período tenham sofrido durante a sua infância e juventude na mão do regime militar. O marco do fim do regime militar no Brasil é a promulgação da Constituição de 1988. 30 anos depois disso, dava 2018. Naquele momento, o IRAI ele escreveu uma carta falando sobre isso e escrevendo de que, muito provavelmente, a direita ganharia a eleição. Foi muito bom para a gente, deu bastante certo e muitas coisas durante um bom tempo funcionaram baseado nisso. Zé, mas e a eleição de 2022? Um negócio que é pouco comentado é que o período de 2020 e 2021 e 2022 vai entrar provavelmente para os livros de histórias como um dos 3 piores anos para investimento da história da humanidade. É um negócio que é bizarro. Você teve a pandemia, que é a pior crise dos últimos 100 anos. Porra, há 4, 5 anos atrás, esse negócio aqui que a gente está fazendo hoje era impensável. Porra, melhorou muito em relação a 2020. Você teve no Brasil a pior seca dos últimos 100 anos. A gente, pela primeira vez na história, teve bandeira preta de energia elétrica. E você teve uma guerra com a superpotência nuclear na Europa no início de 2022, que fez o preço do petróleo subir para burro. E como o petróleo é a base da hierarquia de Maslow, quando o petróleo sobe, energia é vida, né? Tudo que nos cerca sobe. Não é só a gasolina, sobe a comida, sobe sua roupa, sobe o preço dessa garrafa. Pandemia, seca e guerra é como se você tivesse tido 3 das 10 pragas do Egito afetando o Brasil e o mundo nos anos de 2020, 2021 e 2022.
A inflação no Brasil foi altíssima e a população sofreu, para burro, sofreu. Assim como sofreu nos Estados Unidos, na Europa, na Inglaterra e assim por diante. Mesmo assim, a eleição foi 50,8 a 49,2. A gente acha que, por essas razões, a eleição ano que vem estaria... Eu entendo que é um pouco mais bola dividida, mas a gente acha que a eleição está encaminhada para a direita ganhar no ano que vem. É difícil você dizer o nome, né? Mas é como em 2018. O zeitgeist da sociedade pede por isso. Quando você olha as pesquisas qualitativas, o foco das pesquisas qualitativas é mais em questões de segurança, violência e melhorar de vida do que necessariamente foco em coisas ligadas à igualdade e distribuição.